Madrasta planeja empurrar enteado no rio, mas o cachorro vai fazer algo inesperado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O entardecer caía sobre a vila de Vila do Cedro, uma região rural isolada, mergulhada em neblina e tão silenciosa quanto um cemitério. As casas cobertas de telhas cinzentas e musgosas, o caminho de terra vermelha e acidentada levava até um pequeno cemitério coberto de limo. De uma ponta a outra da vila, ninguém se dava ao trabalho de conversar, ouvia-se apenas o som do vento assobiando pelas frestas das portas e o rangido de um velho portão de ferro. Um lugar sombrio, como se o tempo já o tivesse abandonado há muito tempo. A última casa da vila, de cor cinza-chumbo, com janelas cobertas por folhas de jornal, era o lar de Aline, uma mulher de cabelos loiros presos com firmeza e olhos cinzentos de aparência gentil sempre que saía às ruas. Mas por trás daquela porta havia um inferno silencioso, onde Gabriel, um menino de 6 anos, vivia como um prisioneiro. Gabriel permanecia imóvel na cadeira de rodas, o olhar vago fixo no teto. Um dia, ele fora uma criança esperta, até que um acidente de carro lhe roubou as pernas pequenas e também sua mãe biológica. Diziam que seu pai, o Sr. Eduardo, desaparecera por causa da dor insuportável. Mas ninguém sabia ao certo. Desde então, Aline, a madrasta bondosa, tornará-se sua guardiã legal. Fique aí. Se você sair desse quarto, eu quebro seus braços. A voz de Aline era gélida, ao mesmo tempo em que jogava no chão um prato de arroz frio com um pouco de molho de peixe turvo. Gabriel olhou para o prato com um olhar mudo. Sem colher, sem garfo. Apenas suas mãos trêmulas e a respiração entrecortada. Você sabe, eu não gosto de ter que agir assim. Mas a culpa é sua, que vive imaginando bobagens, delirando, machucando os outros. Você é um menino com distúrbios mentais, Gabriel. Aline se curvou até o rosto dele, sorrindo, doce como mel. Quem vai acreditar em você, hein? Olhe para si mesmo. Os lábios do menino se cerraram com força. Ele já tentará falar, já gritara, já implorara para ir à escola, mas em troca só receberá tapas e um olhar sereno como se a maldade fosse algo natural. Um otlim ossoou. O pequeno sino instalado na estrutura da cadeira de rodas tilintou suavemente. Aline lançou um olhar para o painel de controle na parede, satisfeita. Cada vez que você se mover, o sino toca. Maravilha! Não preciso mais ficar de vigia. Tente sair escondido de novo. Ela deu de ombros. Você não é uma criança. Você é um estorvo. Do lado de fora da janela, a chuva começou a cair. Gotas grossas tamborilavam no telhado de zinco, fazendo um som seco e duro. Gabriel estremeceu. O cobertor fino fora tirado dele 3 dias atrás. O piso de azulejo sob suas costas estava gelado como pedra. Dona Aline. Chamou uma voz do portão. Dona Aline, sou eu, Marina. Gabriel estremeceu. Era Marina, a menininha vizinha que às vezes jogava balas pela janela dele. Passos apressados, mãos pequenas batendo no velho portão de ferro. Aline foi rapidamente até a porta, o rosto mudando de expressão num instante. Sorrindo docemente, ela abriu a porta. Marina. O que foi, querida? Minha tia mandou umas maçãs para a senhora. A senhora tá bem? Obrigada, minha flor, que gentil. Sua tia ainda tá com dor nas costas? Sim, ainda dói um pouquinho. Então diga para ela usar compressa de folha de laranjeira, tá bom? Amanhã à noite eu faço pudim e levo um pedaço para ela. Aline acariciou os cabelos de Marina. Aos olhos dos outros, ela era o anjo da vila de Vila do Cedro, uma mulher que, mesmo tendo perdido o marido, ainda cuidava do enteado com deficiência como se fosse seu próprio filho. Quem seria capaz de desconfiar de alguém assim? Dentro do quarto, Gabriel olhava pela fresta da cortina. Já não tinha mais lágrimas para chorar. Nas vezes em que Marina acenava, ele não podia responder. Aquela porta era a fronteira entre a vida e algo pior que a morte. Naquela noite, trovões e relâmpagos invadiram o céu. A velha casa estremeceu levemente. Aline abriu a porta do quarto, com um casaco de chuva nas mãos e luvas de borracha.
Vamos dar uma voltinha. Ela sorriu levemente, removendo o sino da cadeira de rodas. A noite está linda. Gabriel começou a tremer. Queria dizer o estou com frio, queria gritar o estou com medo, mas seus lábios apenas se moveram sem som. As mãos de Aline apertaram as dele, forçando-o contra o apoio da cadeira. Cale a boca. Você devia ser grato por eu ainda te dar uma última chance de ver o mundo. A voz dela de repente saiu rouca, sombria. O som das rodas da cadeira rangia sobre o chão de terra molhada. A chuva caía com violência, chicoteando o rosto do menino como lâminas de gelo. Eu sei que você me odeia. Mas eu te odeio mais ainda. Sua mãe morreu, e você só ficou aí, parado, como um pedaço de carne inútil. Pra que você existe, hein? Aline gritou na noite chuvosa. Ao longe, um uivo ecoou e era som de cachorro. Perto do riacho que corria entre o bosque de pinheiros, o rio descia com força, levando folhas mortas e lixo. Aline parou, olhou ao redor. Não havia ninguém. Já tive paciência demais. Ela sussurrou: vou dizer que você perdeu o controle e caiu no rio enquanto eu fui buscar o guarda-chuva. Você é louco, quem não acreditaria? Gabriel respirava ofegante. Tentou se debater. Mas as pernas estavam imóveis, os braços, fracos. As lágrimas se misturavam com a chuva. Aline empurrou com força. Toda a cadeira de rodas, junto com o corpo magro, caiu nas águas escuras do rio. Gente como você não merece viver. Sua mãe já morreu. Você é só o resto. Ela gritou, a voz rouca como um murro demoníaco. E então, silêncio. A chuva continuava a cair. Ao longe, um uivo atravessou a escuridão e como um corte rasgando a noite. Era Thor. O uivo cortava a noite, longo, preso e trêmulo. Thor, o cachorro de pelos castanhos desgrenhados, do tamanho de um cesto, estava imóvel na margem do rio, exatamente onde a cadeira de rodas caíra na noite anterior. A chuva havia cessado, mas o rio ainda corria violento. Seus olhos estavam vermelhos, as patas sujas de lama, e na coleira pendia apenas um retalho com o nome O Gabriel. Thor não comia, não dormia. Durante 3 dias seguidos, uivava e lamentava voltado para o rio, como se tentasse chamar uma alma pequena de volta. Na vila de Vila do Cedro, os moradores murmuravam inquietos. Que cachorro tá latindo feito louco a essa hora? Seu Antônio, o velho ferreiro, franzia a testa olhando pela janela. É o Thor. Respondeu Dona Cláudia, vizinha de Aline. Ele está lá desde ontem de manhã, sem se mexer. A Marina disse que ele tá chorando. Comentou outra pessoa. Cachorro não chora. Murmurou seu Antônio. Se não acredita, vá ver. O uivo dele arrepia até a espinha. Na última casa da vila, a casa de Aline estava fechada em completo silêncio. Um laço de luto branco pendia no portão de ferro. Uma mesinha fora montada no jardim, com a foto de Gabriel, flores de crisântemo branco e algumas velas tremeluzentes. Aline vestia um vestido preto, cabelo preso com cuidado, óculos escuros nos olhos. Saiu, os lábios cerrados, encarando a lente dos jornalistas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Disse ela com a voz embargada, ensaiada. Nós só saímos para caminhar, como todos os dias. Entrei em casa para pegar uma toalha e o menino caiu no rio. Ele achava que podia andar de novo. As câmeras disparavam flashes. Um repórter jovem, Rodrigo, perguntou. Tem certeza de que não havia mais ninguém por perto naquele momento? Já disse. Aline assentiu, apertando o buquê nas mãos. Não havia ninguém. Só eu e o menino. Ele era mentalmente instável. O médico já havia confirmado. Ele sempre dizia que ouvia a voz da mãe. A voz dela falhou. Uma lágrima escorreu pela bochecha. Uma atuação perfeita. Uma senhora idosa ao lado suspirou. Que pena. Ela cuidou do menino por tantos anos. Pois é. Concordou outra. Ele era perturbado. Todo mundo aqui sabe disso.
Enquanto isso, Thor ainda estava à beira do rio. Ele latia alto sempre que alguém se aproximava, depois uivava, gemia, como se quisesse dizer algo que ninguém conseguia entender. Mãe, o que aconteceu com aquele cachorro? Marina puxou a mão da mãe, olhando para Thor com preocupação. Ele não sai dali. Deve estar em choque pela morte do dono. Respondeu a mãe da menina. Vamos, não chega perto. Ele pode ficar agressivo. Marina virou-se mais uma vez e olhou para Thor. Sussurrou. Mãe, o Thor tá chorando. 3 dias depois do acidente, a vila de Vila do Cedro ainda estava imersa em incerteza. Todos acreditavam que Gabriel desaparecera numa tragédia triste. As palavras de pesar esfriavam junto com as chuvas de inverno. Só os uivos noturnos de Thor continuavam sem cessar. Na manhã de uma quarta-feira, com a vila ainda encoberta por neblina espessa, um pequeno caminhão prata parou bem em frente à casa de Aline. Os moradores espiaram pelas janelas, mas ninguém era próximo o suficiente para perguntar. Um homem desceu. Usava uma jaqueta de couro, boné que cobria metade do rosto, e carregava 2 malas pesadas. Aline o recebeu na porta. Trocaram um olhar cúmplice e logo fecharam a porta com força atrás de si. Thor, de longe, sentiu o cheiro estranho. Correu feito flecha, pulou a cerca e cruzou a estrada de terra molhada até parar em frente à casa de Aline. Rosnava, os pelos eriçados, os olhos vermelhos como sangue. Que porra é isso? O estranho fez careta. Um cachorro do inferno? Cale a boca, Mateus. É o cachorro da mãe do garoto. Aline lançou um olhar rápido pela janela. Mateus Silva. O nome maldito nas sombras. Um ex-enfermeiro da região de Belo Horizonte, acusado de maltratar crianças com deficiência, que havia desaparecido misteriosamente dos registros criminais. Agora, reaparecia como um fantasma. Thor latiu furiosamente, avançando contra o portão de ferro, tentando arrancar a dobradiça com os dentes. O homem saiu, caminhando devagar em sua direção, e tirou de dentro do bolso um pedaço de bastão de metal. Tá querendo bancar o herói, é? Eu vou te mostrar. Clang. O som do metal batendo contra os ossos ecoou. Thor soltou um ganido de dor, sangue escorria do canto do olho. Mas ele ainda tentou se levantar, continuando a latir como um louco. Mateus. Já chega. Aline ralhou. Os vizinhos estão olhando. Leva ele pro congelador lá nos fundos. No pequeno café no centro da vila, onde os moradores se reuniam todas as manhãs, o Sr. Luiz, ex-policial aposentado, saboreava seu café preto quando viu um vídeo novo sendo compartilhado nas redes sociais. O que é isso? Murmurou ele, ajustando os óculos. No clipe, um adolescente chamado Bruno, neto da dona da farmácia, havia gravado o momento em que Thor era arrastado brutalmente para dentro do congelador, coberto de sangue. Na legenda, alguém salve o Thor. Estão espancando ele sem piedade. Luiz franziu a testa. Ele deu-o na imagem. Por alguns segundos, o rosto do homem que batia em Thor ficou visível sob a luz do quintal. Ele conhecia aquele rosto. Mateus Silva. Luiz murmurou, apertando o celular. Pegou o telefone e ligou imediatamente para um colega antigo. Carlos, preciso que você puxe o dossiê do Mateus Silva. Acho que ele tá se escondendo aqui em Vila do Cedro. Esse nome? Achei que ele tinha fugido para Portugal. Não. Ele está morando na casa da Aline, a madrasta do menino deficiente que sumiu. Acabei de ver ele num vídeo. Tenho certeza absoluta. Vou avisar o delegado agora. Mas precisamos de motivo legal para agir. Não dá para invadir a casa por causa de um cachorro espancado. Luiz desligou o telefone, os olhos cheios de preocupação. Dentro do congelador, Thor respirava com dificuldade, o corpo todo ensanguentado, encharcado de água do gelo derretido. Mas, mesmo com a visão turva, seu focinho ainda apontava para a porta, o lugar onde o cheiro do mal pairava no ar. Mateus rondava a casa como um animal. Não dormia à noite. Só aparecia quando todas as luzes da vila já estavam apagadas.
Falava sozinho na sala, murmurando frases assustadoras. Essa menina é tão branquinha. Se a gente fizer live, vai render bem. Aline abaixou a luz e suspirou. Você tá louco? A história do menino ainda nem esfriou e já quer mexer com outra? Aquela garota, a Lívia, é filha da Patrícia, nossa vizinha. E daí? Fica até mais fácil. Eu nem toco nela. Só filmo. Igual antes. Já esqueceu quem fazia mais dinheiro no mercado negro? O Thor sabe. Aquele cachorro, ele me encara o tempo todo. Cachorro não fala. A não ser que você esteja surtando. Aline ficou em silêncio. Mas por dentro, ela não estava calma como aparentava. Thor era um elo perigoso. E havia outra coisa, ela não tinha certeza se aquilo havia realmente desaparecido. Naquela mesma noite, Bruno, o adolescente que havia filmado o vídeo, esgueirou-se pelo quintal dos fundos da casa de Aline com o celular na mão. Ele encostou a câmera na porta do congelador, sussurrando para o amigo que o acompanhava. Eu ouvi o Thor uivar, ele ainda tá vivo. Não aguento ver isso. Esse cachorro já me salvou uma vez quando minha bicicleta desceu desgovernada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas você vai filmar o quê? Tá escuro lá dentro. Espera, vou instalar o microfone. Peguei emprestado com o tio Tiago da loja de som. Ele colou um pequeno dispositivo na fresta da porta. Lá dentro, só se ouvia uma respiração fraca e arrastada. Thor, se você me escuta, late só uma vez. Um leve gemido foi ouvido. Meu Deus, ele ainda tá vivo. Bruno sussurrou, com lágrimas nos olhos. Do outro lado da vila, o Sr. Luiz recebeu a mensagem de Bruno junto com o vídeo. A polícia local começou a ficar de olho na casa. Mas Aline ainda era a mãe de coração que perdeu o filho, e não podiam simplesmente bater a porta por causa de um latido de cachorro. Na manhã seguinte, na casa de Dona Rosária, mãe da menina Lívia, uma visita apareceu, ver Aline, com uma cesta de laranjas na mão e um sorriso radiante no rosto. Rosária. Você nem tem vindo me visitar, hein? Trouxe umas laranjas docinhas pra ti. Nossa, que gentileza. Entra um pouquinho, toma um café. Não posso, querida. Tenho que passar na farmácia. Mas, e a Lívia? Não vi ela por aí. Tá estudando no quarto. Esses dias tá com medo do Thor, não quer nem sair no quintal. Ah, é, aquele cachorro. Vive latindo que nem louco. Deve estar com raiva. Rosária balançou a cabeça. A dona Carmen até falou que deviam prender ele. Tá assustando as crianças. Concordo. Bicho velho assim perde o juízo. Enquanto dizia isso, Aline olhou discretamente pela janela, onde uma blusa de lã infantil estava estendida no varal de Lívia. Ao mesmo tempo, Thor, mesmo ferido, arranhava o chão de concreto, rosnando ao ouvir a voz de Aline na casa ao lado. Ele não podia falar. Mas o instinto de proteger não precisava de palavras. Ele esperava. Esperava por uma última chance de lutar ou morrer. Dentro da casa cinzenta em Vila do Cedro, o ar parecia pesado, como se cada canto estivesse impregnado com pecados nunca confessados. Mateus Silva estava jogado na poltrona, os pés sobre a mesa, segurando uma lata de cerveja vazia. Observava Aline arrumando a mesa com desprezo. Sopa sem sal de novo? Ele mastigava um pedaço de pão velho, resmungando. Come e cala a boca. Aline respondeu, sem olhar para ele. Desde que perdeu o moleque, você tá largando mão até da cozinha, hein? Mateus semicerrava os olhos, com um sorriso torto. Lembro que em Belo Horizonte você fazia até bolo pros anjinhos, lembra? Aline arremessou a colher na pia. Cala a boca. Já falei pra não tocar nesse assunto aqui. Ué? Ficou brava? Pensei que você gostasse de recordar. Ele se aproximou, sussurrando no ouvido dela aquela vez em que você segurou a mão do menininho paraplégico e o fez chorar diante da câmera. Ainda tenho aquele vídeo guardado. Ela o empurrou com força.
Não encoste em mim enquanto não tomar banho. Mateus riu seco, mas os olhos brilhavam com uma raiva contida. Em um cômodo trancado nos fundos da casa, os equipamentos antigos ainda funcionavam. Um conjunto de câmeras, microfones sem fio, alguns HDS externos escondidos num compartimento sob o piso. Era ali que Aline e Mateus haviam montado o estúdio do inferno, onde gravavam abusos contra crianças com deficiência para vender no mercado negro internacional. Já falei que a próxima é a vizinha, a Lívia. Mateus estalou os dedos e não esse maldito cachorro. Odeio o cachorro. E o Thor ainda tá vivo. Relaxa. Ele não dura muito mais. Aline sentou-se e ligou o notebook. Já misturei veneno de rato na comida dele faz 3 dias. Ótimo. Rápido com isso. Cachorro ainda vai. Mas se uma criança sobreviver, complica tudo. Ele abriu uma caixa de plástico contendo cordas finas, comprimidos para dormir e uma microcâmera com Wi-Fi. Quando vamos agir? Aline perguntou, a voz mais baixa. Domingo. Todo mundo na missa, ninguém vê nada. Já observei a casa da Rosária. Tem uma porta nos fundos que dá pro mato. Vou chamar a menina pro quintal e... Ele fez um gesto de amarrar as mãos, igualzinho antes. Aline suspirou e tomou um gole de vinho. Os olhos cinzentos estavam sem alma. E o menino? Mateus perguntou. Está morto. Tem certeza? Eu mesmo empurrei ele no rio. Numa noite de chuva. Ninguém viu. E se alguém perguntar, tenho centenas de testemunhas para provar o quanto estou sofrendo. Mateus arqueou a sobrancelha. Impressionante. Você atua muito bem. Ela respondeu friamente, eu não estou atuando. Eu limpei tudo. Mas eles estavam errados. A mais de 500 metros dali, onde o leito do rio se dividia em vários braços, havia uma fenda entre rochas, escondida atrás de um campo de juncos. Ali, uma criança estava encolhida no escuro. Os joelhos ralados, a pele arroxeada de frio. Gabriel não estava morto. Carregado pela correnteza para longe do ponto da queda, seu pequeno corpo ficou preso numa cavidade entre pedras. Felizmente, a bolsa de ar costurada pela mãe em sua jaqueta agiu como colete salva-vidas e o impediu de se afogar. Seus olhos estavam arregalados, fixos na entrada da fenda, esperando por um milagre. E Thor, o cão leal, ainda estava vivo. Mesmo com o corpo ferido, febre alta e o abdômen sangrando após dias sem comer, ele despertava sempre que ouvia os passos de Aline ou Mateus passando pelo congelador. Em seu delírio, Thor via imagens antigas e a mão da mulher gentil acariciando sua cabeça, a mãe de Gabriel. A risada de Gabriel correndo pelo quintal. O cheiro de pão quente. E a luz do sol. Ele rosnava abaixo. Arranhava levemente a porta, mesmo com as unhas sangrando. Ele ainda não queria morrer. Enquanto isso, numa pequena loja de eletrônicos no início da vila, o Sr. André, eletricista de 60 anos, revisava algumas notas antigas de concerto. Murmurou. Que estranho. Quando fui consertar a fiação da casa da Aline, eu instalei um gravador de parede novo, não foi? Ele tirou do bolso um pendrive e uma cópia de segurança que sempre fazia por hábito. Conectou ao computador e deu play no primeiro trecho. Clique. Porra, Mateus, você bateu forte demais. É só um cachorro. Agora tenho que amarrar ele, senão vou perder a manhã inteira. O som de um uivo. Depois risadas de homem. E então a voz de Aline. Deixa ele com fome uns dias, ele para de uivar. André empalideceu. Avançou o áudio, parou num outro ponto. Você é um peso morto, entendeu? Sua mãe já morreu, e você vai junto com ela. O som aumentou abruptamente, de metal batendo, água corrente violenta e um uivo desesperado. André apertou com força o braço da cadeira. Meu Deus! Ele ligou imediatamente para Luiz, o ex-policial. Luiz, tenho algo. Não pergunte. Venha à loja agora.
Uma hora depois, Luiz e André estavam na sala técnica, ouvindo novamente os áudios. Luiz fechou o punho. Mateus. Eu reconheço essa voz. E Aline. Não resta dúvida. Precisamos de provas físicas. Tem que haver sangue, objetos. Só com isso não conseguimos um mandado imediato. André levantou-se de súbito. Aquele cachorro. O Thor. Ele pode nos levar até a cena. Cachorro. Luiz franziu a testa. Ele é leal e esperto. E ainda está vivo. O Bruno disse que ele arranhava a porta como se quisesse mostrar algo. Luiz assentiu. Então vamos seguir os passos dele. Naquela noite, Luiz, junto com outros 2 moradores, seu Manuel e Dona Adriana, seguiam Bruno, o garoto que havia resgatado Thor temporariamente do congelador. Thor andava cambaleando, mas com os olhos brilhando. Ele parou à beira do rio, cheirou o chão, então rosnou. Começou a cavar. Depois de mais de meia hora escavando, Manuel gritou. Tem algo aqui. É um cachecol infantil. Adriana ficou paralisada. Isso era do Gabriel. Ele usava sempre. Está com sangue. Luiz continuou cavando e encontrou um sapatinho infantil e um pedaço de pano com o logo da farmácia. Era o invólucro de um comprimido sonífero de alta dosagem. Meu Deus! Adriana sussurrou, trêmula. Eles iam dopar o menino e jogar o corpo fora. Luiz cerrou os dentes. Agora temos o suficiente para abrir o processo. Vamos mandar tudo isso para a imprensa local. Inclusive o áudio. Eles não vão escapar. Thor levantou a cabeça. Uivou alto, um lamento longo, como se chamasse alguém no meio da escuridão. Ao amanhecer, a luz fraca do sol filtrava entre as árvores pálidas e iluminava o rio de Vila do Cedro. Num terreno baixo próximo à margem, 3 moradores, Luiz, Adriana e André, cercavam as evidências desenterradas na noite anterior: um cachecol infantil ensanguentado, um sapatinho e uma sacola plástica com o logo da farmácia e uma cartela de soníferos. Thor estava deitado ao lado, arfando, o corpo coberto de feridas, mas com os olhos ainda firmes. Não há mais dúvidas. Luiz segurou firme o cachecol. O menino Gabriel não morreu por acidente. Foi uma tentativa de homicídio premeditada. Adriana murmurou, com a voz trêmula: via Aline, ela enganou todos nós. Toda a vila confiava nela. Ela até leu o discurso no funeral, usando um vestido branco como um anjo. André balançou a cabeça. Via aquele tal de Mateus, achou que havia apagado tudo. Mas ainda restou uma gravação no sistema de som da parede. Luiz se virou para Bruno, o garoto que filmou Thor sendo agredido. Você tem celular aí? Sim, senhor. Bruno entregou o aparelho. Poste o vídeo do Thor sendo arrastado pro congelador no grupo da comunidade. E marque a chefe da vila, Dona Manuela. Já foi. Bruno digitou rápido postado. Luiz assentiu. Agora vamos expor a verdadeira face daquela mulher. Na mesma manhã, a casa de Aline se tornou o centro das atenções. Uma avalanche de comentários invadiu o grupo de moradores de Vila do Cedro. Esse é o Thor da Dona Marisa, né? Por que ele apanhou desse jeito? Quem é esse homem no vídeo? Parece aquele procurado do ano passado. A vila estava em alvoroço. A chefe Manuela, uma mulher severa e ex-professora, ligou imediatamente para Luiz. Luiz, o que está acontecendo? Acabei de ver o vídeo. É verdade? Completamente verdade. Temos as gravações de André com as vozes claras de Aline e Mateus. E encontramos o cachecol do Gabriel, um sapatinho, e remédio. Thor nos levou até lá. Santo Deus! Manuela suspirou. E o Gabriel? O menino ainda está. Ainda não sabemos. Mas se estiver vivo, está lá fora. Temos que chamar a polícia estadual. Certo. Vou mandar tudo isso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Eles terão que agir. Na casa de Aline, a porta continuava trancada como sempre. Mas agora, os olhares da vila eram outros.
Não havia mais piedade, nem confiança. Apenas medo e desconfiança. Lá dentro, Aline estava sentada com uma taça de vinho na mão, os olhos vazios. Mateus andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Não me diga que você esqueceu de apagar a gravação. Ele gritou. Que gravação? Eu lembro que desliguei tudo. Aline respondeu, voz trêmula. Merda. Aquele velho, o André. Eu vi ele me olhando quando consertou a rede elétrica. Ele fez uma cópia. Eu sabia. Cala a boca. Ela rosnou, ainda temos tempo. Não. Tá tudo desmoronando. Ouvi dizer que o vídeo do Thor se espalhou pelo grupo da vila. E daí? Quem vai me acusar? Tem o laudo que diz que Gabriel era mentalmente instável. Tem o vídeo de luto, o atestado de óbito. Mateus bateu na mesa. Mas o Thor? Ele não morreu. E o menino, se ele estiver vivo? O rosto de Aline empalideceu. Ao mesmo tempo, na emissora regional Canal Serra Verde, um e-mail anônimo foi recebido com o título A Verdade sobre Aline. Anexo, um vídeo de 3 minutos mostrando Thor uivando na margem do rio, risadas de Mateus, e a voz gélida de Aline. Gente como você não deveria viver. Sua mãe morreu. Você é só o que sobrou. A repórter Luciana Moreira, especialista em denúncias de abuso infantil, leu o e-mail e ficou pálida. Virou-se para o diretor. Conseguimos verificar a voz da gravação? Sim. A inteligência artificial confirmou 94% de correspondência com os registros vocais da cidadã Aline Campos, residente de Vila do Cedro. Luciana assentiu, vai ao ar no jornal das 12 horas. Isso é urgente. A população precisa saber. 11h58. Televisores em bares, restaurantes e supermercados de Vila do Cedro estavam todos sintonizados no mesmo canal. Luciana Moreira apareceu na tela, com o semblante firme e a voz decidida. Senhoras e senhores, acabamos de receber um vídeo e um áudio denunciando um grave caso de maus-tratos infantis ocorrido na vila de Vila do Cedro, no estado de Minas Gerais. O conteúdo é de natureza extremamente séria e envolve a tutora legal do menino Gabriel, de 6 anos, atualmente dado como desaparecido. A voz de Aline gritando contra a criança ecoou. Você é só o que sobrou. Uma mulher lavando louça começou a chorar. Um senhor que jogava xadrez levantou a cabeça abruptamente. As crianças ficaram paralisadas. Na casa de Aline, Mateus gritou. Desliga. Desliga essa porcaria de TV. Aline cambaleou, deixando cair a taça de vinho. O vidro estilhaçou e sangue escorreu da mão dela, mas ela não sentia nada. Naquela mesma noite, na praça da vila, os moradores se reuniram. Luiz subiu no pequeno palco com um microfone na mão. Sei que é difícil de acreditar. Mas tudo o que ouviram é verdade. Aline Campos não é a mãe dedicada que todos pensávamos. Ela, junto com Mateus Silva, um foragido da justiça, torturaram e possivelmente mataram o menino Gabriel. A chefe da vila, Dona Manuela, declarou com firmeza. Já enviamos o dossiê para a Polícia Civil. O mandado de busca e prisão deve chegar ainda esta noite. Ninguém está acima da lei. Uma voz surgiu da multidão. E o Thor? Aquele cão fiel avisou desde o começo e nós não ouvimos. Luiz abaixou a cabeça. Estamos em dívida com ele. E com Gabriel. O silêncio tomou conta da praça. Naquela noite, a Casa Cinza foi cercada. Polícia Civil. Abram a porta. Temos mandado de busca. Mateus praguejou, pegando uma faca da mesa. Aline correu até o quarto, abriu o cofre e tirou um passaporte falso. Temos que fugir agora. Não dá mais tempo, idiota. Mateus berrou, a culpa é toda sua por não apagar as provas. De repente, pela porta dos fundos, Thor de algum modo havia se soltado das amarras médicas e avançou como um raio. O quê? Mateus nem teve tempo de reagir antes de ser atacado.
Os dentes de Thor cravaram-se no braço dele. O sangue jorrou. Aline gritou em pânico. A porta da frente foi arrombada. A polícia invadiu. Largue a arma. As mãos para cima. Mateus foi imobilizado no chão, urrando, enquanto Aline desabou contra a parede, os olhos vazios, como se todas as máscaras tivessem caído. Thor, coberto de sangue, permaneceu de pé, bloqueando a entrada da porta onde crianças haviam sido presas como um último soldado em vigília. Na manhã seguinte, uma chuva fina caía sobre os telhados de Vila do Cedro. Mas em vez da paz de costume, o ar estava pesado como se todos estivessem prendendo a respiração diante de algo terrível. A notícia sobre Aline e Mateus se espalhava como fogo. No entanto, apesar da busca na casa, os dois foram soltos. Por falta de provas conclusivas de homicídio, dizia um porta-voz da Polícia Civil de Minas Gerais. São apenas suspeitas de maus-tratos a animais e abuso infantil, disse um oficial. O suspeito Mateus está em custódia temporária. Mas a mulher chamada Aline permanece em liberdade por não haver mandado de prisão preventiva. Os moradores ficaram em choque. E Aline? Ela caminhava pelo mercado como sempre, ainda a mãe sofrida ou para alguns poucos ingênuos que não despertaram. Ela foi solta mesmo? Luiz socou a mesa no café da Dona Teresa. Sim, e ouvi dizer que ontem à noite ela rondou a casa da Rosária, disse Adriana. Você sabe quem é a filha dela, né? Lívia. Luiz cerrou os dentes. A menina só tem 4 anos. Thor está detido no consultório veterinário. Está com o quadril fraturado. Mas os olhos continuam fixos no portão. Como se estivesse tentando correr para algum lugar. Bruno se aproximou. Eu fui lá escondido ver ele. Não come, não bebe. Só geme baixinho quando chama o nome da Lívia. Como se ele soubesse que algo ruim vai acontecer. Luiz assentiu. Não acredito que Aline vá parar. Ela não é do tipo que sente medo. Naquela noite, na casa alugada temporariamente por Aline depois que sua casa foi lacrada pela polícia, uma conversa aterradora se desenrolava. Aqueles imbecis acham que me prender é fácil? Aline riu com desprezo, enchendo uma nova taça de vinho. Eu não vou cair tão fácil assim. Mateus estava do outro lado da mesa, o braço enfaixado por causa da mordida de Thor. Ele franziu a testa. Eles têm o áudio. Tem o vídeo. Você acha que vamos escapar por muito tempo? Tempo suficiente para eu terminar o que comecei com a menina. Depois, sumo do mapa. Mateus arqueou a sobrancelha. A menina Lívia. Você tá maluca? Não. Já planejei tudo. A idiota da Rosária ainda acha que sou uma vítima. Vou fingir ser a boazinha até o fim. Vou dar um presente pra menina e depois ela desaparece. Conheço um túnel antigo na floresta atrás da vila. Eu me escondia lá quando criança. Mateus se levantou. Tô fora. Já fui ferido por aquele maldito cachorro. Tô sendo investigado. Não quero mais saber de criança. Aline lançou um olhar gélido. Você acha que preciso de você? Você é só a sombra do que já foi. Posso fazer sozinha. E vou fazer. Enquanto isso, no consultório veterinário do Sr. Geraldo, um viúvo que vivia com seu gato Estrela Thor estava encolhido dentro da gaiola. Sua respiração fraca, o focinho ainda manchado de sangue seco, mas os olhos abertos. Geraldo acariciou suavemente sua cabeça. Pobrezinho, está sofrendo muito, não é? Thor não respondeu. Mas quando Geraldo saiu da sala para fazer chá, o cão surpreendentemente forçou o corpo a se erguer. As patas tremiam, mas ele deu passos lentos até a janela, empurrou com o focinho o trinco. Clique! A janela se abriu. Thor pulou para fora, mancando, atravessou o jardim de Geraldo, cruzou a estrada de cascalho e seguiu direto para a casa de Rosária, onde Lívia dormia profundamente. Dentro do quarto, Rosária ninava sua filha. Ela não sabia que, do lado de fora, sob a luz da lua, uma sombra se escondia atrás da velha macieira. Aline.
com uma caixinha de doces nas mãos e um sorriso traiçoeiro nos lábios. Ela sussurrava. Você gosta de chocolate, Lívia? A tia tem um bem especial para você. Mas, nesse instante, Thor apareceu. Sem latir. Sem uivar. Ele voou sobre Aline como um raio, cravou os dentes no pulso dela, fazendo a caixa de doces voar pelos ares. Ah! Aline gritou, se debatendo. Rosária escancarou a janela, gritou em choque. Aline! O que está acontecendo? Me ajuda! Esse cachorro ficou louco. Quer me matar. Aline choramingava, fingindo desespero. Mas Thor não soltava. Continuava rosnando, arrastando Aline até o chão. Meu Deus! Rosária gritou Luiz. Alguém chama a polícia. Os vizinhos saíram correndo para a rua. Luiz ouviu o barulho do outro lado do quarteirão e correu até lá, gritando. Ninguém toca nesse cachorro. Ele está salvando uma vida. Bruno também chegou, gravando com o celular. Gravei tudo. Ele impediu Aline de entrar na casa da dona Rosária. Aline se desvencilhou e correu, mas Thor avançou novamente, desta vez cravando os dentes no braço dela. O sangue jorrou em profusão. O som da sirene ecoou. A polícia civil chegou, 3 viaturas com luzes piscando iluminaram todo o beco. Aline Campos. Largue qualquer arma, deite-se no chão. O oficial comandante gritou. Eu não fiz nada. Foi esse cachorro louco que me atacou. Ele quer me matar. Aline berrava. Luiz ergueu as provas. Encontramos uma sacola com sonífero, um cachecol infantil com sangue e o vídeo de Thor impedindo Aline de se aproximar da menina Lívia. Não acreditem nela. O comandante olhou para Thor, que agora permanecia firme diante da porta da casa de Rosária, o sangue pingando do focinho. Então, virou-se para a sua equipe. Algemem ela. Façam exame de sangue da ferida e analisem os doces que ela carregava. Na manhã seguinte, os principais jornais estamparam a manchete bombástica. Cão-herói salva a menina de tentativa de sequestro. Polícia amplia investigação de maus-tratos infantis em Vila do Cedro. Thor foi transferido para a clínica veterinária da capital do estado, onde a renomada médica Laura Lima assumiu o tratamento. Ela chorou ao ver os ferimentos no corpo do animal. Você é um herói, sussurrou ela, não vamos deixar você sofrer mais. Thor gemeu levemente, mas em seus olhos não havia mais medo. Havia força. Já Aline, após a análise dos doces revelar traços de sedativo líquido, foi oficialmente detida. A acusação formal foi anunciada. Tentativa de sequestro, perigo à integridade de menor, maus-tratos a animal e suspeita de homicídio infantil com paradeiro desconhecido. Mas Gabriel ainda não havia sido encontrado. Luiz estava sentado em silêncio no bar ao lado de Adriana. Você acha que ele ainda está vivo? Ela perguntou. Eu não sei. Mas se houver qualquer esperança, aquele menino vai resistir. Porque ele ainda tem o Thor. Adriana pousou a mão sobre o ombro dele e murmurou. Talvez esteja na hora de falar com o pai do menino. Eduardo? Sim. Talvez ele não tenha desaparecido como pensamos. Luiz assentiu. Certo. Amanhã mesmo eu vou até Teresópolis. Lá fora, o vento soprava sobre os telhados. No leito do hospital, Thor abriu os olhos pela primeira vez em 4 dias de coma e soltou um leve gemido, como se chamasse alguém. Naquela tarde fria de fim de mês, Vila do Cedro parecia coberta por um véu de luto. O céu cinzento, sem sol, sem vento, só um ar espesso repleto de perguntas sem resposta. Gabriel ainda não havia sido encontrado. Apesar dos esforços da polícia, que vasculhava as margens do rio, as florestas e até poços abandonados, todas as buscas resultaram em nada. Ninguém imaginava que o menino, dado como morto, estava escondido em um lugar impensável, uma fenda fria entre as pedras, sob um barranco coberto de vegetação espessa, a quase 500 metros do rio principal. Ali,
O menino de 6 anos permanecia encolhido, sem mais forças para chorar ou chamar. Apenas os olhos, abertos e vazios, fitavam a escuridão. Na praça da vila, os moradores se reuniram em frente à igreja de São Miguel. Uma cerimônia solene de oração foi organizada por iniciativa da chefe da vila, Dona Manuela. Rezaremos pela alma do pequeno Gabriel, disse ela ao microfone, e também para iluminar a verdade que ainda está escondida. Todos trouxeram flores brancas. As crianças seguravam velas, imóveis. Mas seus pensamentos estavam inquietos. Valine havia sido presa, Mateus detido, Thor ferido, mas Gabriel continuava desaparecido. Adriana sussurrou para Luiz. Fizemos tudo o que podíamos, não? Luiz respondeu com voz grave. Ainda não. Não o encontramos. Isso significa que ninguém está em paz. Bruno, mais atrás, abraçava o gato Estrela, que o Sr. Geraldo lhe emprestara para confortá-lo. Eu não acredito que o Gabriel esteja morto, Bruno disse. Eu acredito que Thor ainda sente o menino. Ele sabe. Luiz apertou o ombro do garoto, mas não disse nada. O coração dele estava pesado. Entre a multidão, de repente, todos os olhares se voltaram para um carro preto que acabará de parar em frente ao portão da igreja. Do carro desceu Aline. Todos ficaram estarrecidos. Ela usava um vestido branco impecável, cabelo preso com elegância, e carregava um buquê de margaridas silvestres. O que é isso? Adriana murmurou. Ela foi solta. Luiz cerrou os dentes. O juiz recusou a prisão preventiva. Motivo: a ausência de provas conclusivas de homicídio. Ela está livre enquanto as investigações continuam. E a caixa de doces com sedativo? Bruno protestou. A defesa alegou que foi uma brincadeira mal interpretada com uma criança. Aline subiu ao altar, devagar, como uma rainha num velório encenado. Senhores. Sua voz tremeu. Eu gostaria de dizer algumas palavras ao meu filho, Gabriel, meu pobre menino. Luiz se levantou abruptamente. Não. Você não tem esse direito. Mas Manuela fez sinal para que ele se acalmasse. Aline juntou as mãos diante do peito. Lágrimas escorriam por seu rosto. As pessoas murmuravam, mas ninguém teve coragem de interromper dentro da igreja. Eu sempre quis ser uma boa mãe. Mas o destino foi cruel. Perdi meu marido, depois perdi meu filho. E agora, estou sendo tratada como um monstro. Não guardo rancor de ninguém, só peço que Gabriel descanse em paz. Foi como um raio atingindo o coração das pessoas. Ela é louca. Adriana murmurou. Você não é mãe do Gabriel. Você é a assassina dele. Bruno gritou. Aline se virou, chorosa. Bruno, o que você está dizendo? É isso que te disseram? Foi um cachorro que te contou isso? Vocês acreditam mais num animal do que num ser humano? Todos estavam indignados, mas ninguém reagiu. Na clínica veterinária, Thor se contorcia no chão, os olhos voltados para o leste na direção do rio. Ele latiu baixo, depois uivou longamente, cheio de desespero. A veterinária Laura entrou correndo e o viu tentando se levantar. Não. Você ainda não pode sair. Os pontos ainda não cicatrizaram. Mas Thor mancava, choramingando, como se estivesse pedindo socorro. Laura segurou o braço de Luiz quando ele entrou para visitá-lo. Luiz. Thor está apontando para algum lugar. Ele quer sair. Eu acredito nesse cão. Ele sabe de algo. Está nos chamando. Luiz ficou imóvel. Depois bateu na própria testa. A caverna de pedra ao leste do rio. O quê? O pai do menino, Eduardo, me contou uma vez. Ele levava Gabriel para pescar numa gruta perto da margem. Ninguém sabia disso, porque ele desapareceu depois. Bruno entrou na conversa. Se o menino ainda estiver vivo, ele vai tentar ir para onde se sentia seguro. Luiz se levantou. Chamem a polícia. Iniciem a busca agora. Rumo à caverna a leste.
Enquanto isso, a cerimônia seguia como um funeral disfarçado de oração. Aline abaixou a cabeça, soluçando ao som da música litúrgica. Muitos começaram a sair em silêncio. O frio cortava pelos corredores da igreja. No altar, a foto de Gabriel estava entre duas velas brancas. Ninguém sabia que, a poucos metros dali, entre musgos e pedras escorregadias, Gabriel ainda vivia. A respiração dele estava fraca. Seus olhos fundos, as mãos magras agarradas a um pedaço de pano rasgado. O vento sibilava pela fenda, levando os ecos das mentiras que se diziam na igreja. Ele já não ouvia mais nada. Só havia um desejo em seu peito: sobreviver. Uma gota d'água caiu do teto da gruta sobre sua bochecha. Seus olhos piscaram. Ao mesmo tempo, policiais e voluntários começaram a busca. Thor, com as patas enfaixadas, corria à frente. É ali. Aquela falha na rocha. Um policial apontou. Luiz gritou. Tem uma abertura. A entrada da caverna. 3 pessoas correram com lanternas, iluminando a escuridão entre as pedras. Está vendo algo? Espera, vejo uma sombra pequena. Estou vendo. É o menino. É o Gabriel. A respiração está fraca. Chamem a ambulância. Acionem o helicóptero médico. Luiz caiu de joelhos, murmurando como em oração. Adriana chorava. Thor latiu. Um latido que parecia um canto. Um hino de vitória, ecoando na escuridão mais profunda. Quando a notícia se espalhou, Aline acabava de sair da missa. Ela caminhava em direção ao carro, o sorriso arrogante ainda estampado no rosto, quando o celular tocou. Uma voz fria soou do outro lado da linha. Acabamos de encontrar o Gabriel. Ele está vivo. E está falando. Aline congelou. Logo, todos começaram a receber alertas urgentes da Polícia Civil. Sirenes ecoaram por toda a vila. Naquela noite, quando todas as luzes se apagaram, apenas a sala de recuperação intensiva do hospital da capital do estado permaneceu iluminada. Thor estava ao lado do leito de Gabriel. O menino permanecia imóvel, magro a ponto de parecer uma sombra. Mas, seus olhos se entreabriram. Luiz segurou a mão do garoto. Gabriel, você está me ouvindo? Silêncio. Uma voz rouca, pequenina e fraca sussurrou. O Thor me salvou. As lágrimas caíram dos olhos de Luiz. Adriana correu para fora, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Bruno se agachou, cobrindo o rosto com as mãos. Aquele cachorro salvou todos nós. Thor olhou para o menino, depois fechou lentamente os olhos, exausto. Mas em sua boca, um rosnado baixo não de dor, mas de missão cumprida. Um helicóptero acabava de decolar do telhado do hospital, levando os médicos que arrancaram Gabriel das garras da morte. Na sala de terapia intensiva, a luz do monitor cardíaco pulsava suavemente ao ritmo fraco do coração do menino. Gabriel ainda não havia despertado por completo. Mas seu último sussurro antes de adormecer, o Thor me salvou, permanecia ecoando no coração de todos. Thor foi transferido para o quarto ao lado, recebendo soro e antibióticos. Deitado de lado, com o focinho apoiado na beira da cama de aço inox. A veterinária Laura Lima, sentada ao lado, acariciava suas costas enquanto sussurrava. Você conseguiu, meu pequeno guerreiro. No corredor, Luiz, Adriana, Bruno e o Sr. Geraldo, dono da clínica veterinária, permaneciam em silêncio. Todos estavam exaustos, mas os olhos ainda úmidos. Um homem com casaco surrado, cabelo grisalho desgrenhado e um maço de papéis trêmulo nas mãos aproximou-se. Os olhos vermelhos, o passo manco. Com licença. Eu estou procurando meu filho. Gabriel. Luiz se virou, franzindo a testa. O senhor é. O homem trêmulo mordeu os lábios. Eu sou. Eduardo. Eduardo Ferreira. O pai do Gabriel. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Adriana levou a mão à boca.
Bruno ficou boquiaberto. Luiz puxou o homem para uma cadeira. Espere. O senhor é o verdadeiro Eduardo? Disseram que o senhor estava desaparecido. Não, eu não desapareci, eu fui internado. Eduardo abaixou a cabeça e tirou de um bolso amassado um monte de papéis. Vivi 7 anos em um asilo em Teresópolis. Com outro nome. Ninguém me procurou, todos os registros haviam sido alterados. Adriana sussurrou. Meu Deus! Eduardo respirou fundo, a voz embargada. No dia em que minha esposa morreu no acidente, eu também fui envenenado. Não foi por bebida como disseram. A Aline, foi ela quem colocou ervas tóxicas no meu chá. Isso me deixou com paralisia parcial. Ela assinou os papéis para me internar, dizendo que eu estava mentalmente incapaz e cortou todo o contato. Luiz ficou paralisado. E ninguém verificou isso? Tudo foi manipulado. O asilo era isolado, com funcionários trocando o tempo todo. Eu não conseguia falar, nem me mover. Só 3 meses atrás comecei a recuperar um pouco, com fisioterapia. E então? Bruno se aproximou. E então, o que aconteceu? Uma enfermeira nova, chamada Clara, viu a foto que eu sempre carregava comigo do Gabriel e da mãe dele. Um dia, assistindo ao noticiário, ela reconheceu o rosto da Aline quando passaram a reportagem sobre o Thor salvando a menina. Ela alertou a direção e eu fugi do asilo. Luiz segurou a cabeça. Meu Deus, todo o sistema abandonou a sua família. Eduardo apertou a mão de Luiz. Eu só peço uma coisa. Me deixem ver meu filho. Sei que ele está vivo, se sobreviveu, ele foi para o lugar onde se sentia seguro. Adriana assentiu, com a voz embargada. E foi exatamente para a caverna onde vocês pescavam juntos. Eduardo caiu de joelhos, chorando. Eu sabia que ele não desistiria, ele é mais forte do que eu. Luiz se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Venha comigo. Seu filho está te esperando. Na UTI, Gabriel ainda estava imóvel. Mas os sinais vitais estavam cada vez mais estáveis. Laura se virou para a enfermeira. Mantenham o ambiente calmo. O sistema neurológico ainda está fragilizado. Nada de estímulos fortes. A porta se abriu suavemente. Luiz guiou Eduardo para dentro. O pai deu passos lentos, como se temesse estar sonhando. Ao se ajoelhar ao lado da cama do filho, sussurrou. Gabriel, sou eu, seu pai, você consegue me ouvir? Nenhuma reação. Mas então, os olhos pequenos se moveram. Gabriel. Eduardo falou com a voz trêmula, me perdoa, por não ter conseguido te proteger. Por ter te deixado sozinho por tanto tempo. Um suspiro leve. A mão de Gabriel se mexeu. Luiz recuou, fazendo sinal para Laura. Eduardo segurou a mão do filho, sussurrando. Você se lembra da nossa caverna? Onde eu te ensinava a colocar a isca, e ficávamos horas só olhando o anzol boiando. Uma lágrima escorreu dos olhos de Gabriel. Laura prendeu a respiração. Gabriel moveu os lábios. Sem som. Eduardo se aproximou mais. Pai. A sala inteira parou. Eduardo chorou como uma criança. Bruno abraçou Adriana com força. A voz de Gabriel ainda fraca, mas mais clara. Não deixe levarem o Thor, ele me salvou. Eduardo assentiu várias vezes. Ninguém vai levar ele, filho. Thor está aqui. Ele também sobreviveu, por você. Laura chorava. Nunca vi uma ligação assim entre uma criança e um animal. No dia seguinte, psicólogos e peritos forenses confirmaram oficialmente que Gabriel estava plenamente consciente e lúcido. Ele relatou com detalhes tudo o que aconteceu na noite chuvosa em que Aline o empurrou no rio, como ela o chamava de o resto, e as risadas cruéis de Mateus. Com o depoimento de Gabriel, somado ao cachecol ensanguentado, vestígios de sangue, o sonífero, os vídeos e os áudios, foi decretada a prisão formal de Aline e Mateus. Sem direito à fiança. Sem apelação.
Naquela mesma tarde, uma coletiva de imprensa foi realizada na sede da Polícia Civil. A capitã Carmen Ribeiro falou ao microfone. O caso de Vila do Cedro é uma prova de que, por mais sofisticado que seja, nenhum crime escapa à luz da justiça. E neste caso, um cão fez o que um sistema inteiro negligenciou, proteger uma vida inocente das garras do mal. Aplausos ecoaram entre os jornalistas. Luciana Moreira, a repórter que revelou o caso, aproximou-se do microfone. A capitã pretende conceder alguma honraria ao Thor? Claro que sim. Ribeiro sorriu. Estamos concluindo os trâmites para conceder a Thor o título de valente do povo, herói do povo. E será o próprio Gabriel quem colocará a medalha nele na cerimônia de homenagem. Naquela noite, Eduardo estava sentado na cama ao lado do filho. Gabriel já conseguia tomar algumas colheradas de sopa. Pai. O menino falou baixinho. Por que existem pessoas tão ruins? Eduardo o abraçou. Ninguém nasce mal. Mas algumas pessoas escolhem fazer o mal, outras, como você, escolhem viver, lutar. Thor apoiou o focinho na beirada da cama, os olhos semiabertos. Gabriel olhou e sorriu pela primeira vez em muitos meses. Acho que o Thor entende isso também. Eduardo beijou a testa do filho. Thor é parte da nossa família. E ninguém vai nos separar nunca mais. 3 semanas após o resgate de Gabriel, Vila do Cedro parecia uma vila que acabará de se libertar de uma maldição. Os campos de trigo atrás da igreja estavam verdes. As janelas das casas abertas. Crianças jogavam bola na praça. E na padaria do vilarejo, só se falava de uma coisa, do Thor. No hospital da capital, o quarto da UTI havia se transformado num refúgio acolhedor. Gabriel havia sido transferido para um quarto normal. Ainda usava soro, mas o rosto já estava corado. Eduardo permanecia ao seu lado, dia e noite, sem sair nem por um segundo. Cadê o Thor, pai? Gabriel perguntou, com a voz ainda fraca. Está ali no corredor, filho. Os médicos o mantiveram lá porque os pontos ainda não cicatrizaram totalmente. O menino inclinou a cabeça e sussurrou, eu ouvi o som das unhas dele batendo lá fora. Eduardo sorriu, acariciando a cabeça do filho, acho que ele também ouviu você. A porta se abriu devagar. A veterinária Laura entrou, conduzindo Thor. Já terminamos os exames. Ele só tem um pequeno ferimento no lado esquerdo do quadril, mas não é mais perigoso. Thor entrou, mancando, mas com os olhos brilhando. Ao ver Gabriel, disparou como uma flecha, apoiou o focinho na cama e soltou um ganido cheio de alegria. Thor. Gabriel estendeu os braços e o abraçou com força. Senti tanta falta de você. Laura enxugou as lágrimas e nunca vi um laço tão forte assim entre um humano e um animal. Eduardo assentiu, ele não é um animal de estimação. Ele é da família. No dia seguinte, no Tribunal da Província de Minas Gerais, realizou-se o julgamento público de Aline Campos e Matheus Silva. A promotora Tereza Martins apresentou toda a acusação, tentativa de homicídio infantil, maus tratos a animais, abuso de menor, colaboração na produção e divulgação de conteúdo pornográfico com crianças com deficiência, entre outros crimes relacionados. Tudo comprovado por vídeos, gravações, o testemunho vivo de Gabriel e os dados encontrados no laptop de Matheus durante a investigação. Aline ficou em silêncio, com o rosto abatido e os olhos vazios. Quando perguntada por que havia feito aquilo com Gabriel, ela respondeu apenas: ele não é meu filho. Já Matheus gritava, culpando Aline, dizendo que o foi forçado e o não fez nada além do necessário. A sala do tribunal ficou em silêncio quando a famosa gravação foi reproduzida mais uma vez. Pra que um lixo como você vive? Sua mãe morreu. Você é só o que sobrou. Gabriel estava sentado ao fundo, com o pai, os olhos marejados, mas segurando firme o pescoço de Thor, que estava ao seu lado. O juiz anunciou a sentença em 35 anos de prisão sem direito a condicional para ambos os réus, com transferência para a Penitenciária Especial Vale da Lua, destinada a criminosos de alta periculosidade contra crianças. A população aplaudiu dentro do tribunal. Aline abaixou a cabeça.
Mateus gritou, seus desgraçados. Minha vida arruinada por causa de um cachorro? Eduardo apertou o ombro do filho, e não precisamos de vingança. A verdade já os puniu. Naquela noite, na praça central de Vila do Cedro, foi realizada uma cerimônia de homenagem especial. Centenas de moradores compareceram com velas, balões e imagens de Thor impressas em papel. Um pequeno palco foi montado com a bandeira do Brasil e uma faixa com os dizeres: Valente do povo, o herói de 4 patas. Laura subiu ao palco com Thor no colo e o colocou sobre uma pequena almofada vermelha. Luiz apareceu vestindo seu antigo uniforme militar, carregando uma caixa com a medalha de prata assinada pelo próprio governador da província. Chamamos Gabriel Ferreira. O menino subiu ao palco, ainda com as pernas fracas, mas o rosto iluminado. Eduardo ajudou o filho a chegar até Thor. Você é a pessoa mais digna de colocar esta medalha no Thor, disse Luiz, com a voz embargada. Gabriel segurou a medalha de prata, onde estava gravado, por eu valor, la lealtade y eu amor ou por coragem, lealdade e amor. Ele se abaixou e a prendeu no pescoço de Thor. Toda a vila irrompeu em aplausos. Os aplausos se misturavam a choros. Thor latiu 2 vezes, depois se esticou e lambeu o rosto de Gabriel. As luzes do palco brilhavam, como se envolvessem aqueles 2 seres que haviam retornado do Vale da Morte. Por todo o Brasil, os jornais noticiaram. Um menino paraplégico e um cão leal fizeram o que o sistema não conseguiu, salvar a justiça. Thor, o cão da esperança. Retrato de Thor será pendurado no salão principal de Minas Gerais. 2 meses depois, em um vale nas montanhas de Petrópolis, surgiu uma pequena casa de madeira aconchegante no meio de um bosque de pinheiros. Chegamos, pai? Gabriel perguntou, com os olhos arregalados. Eduardo assentiu, sempre sonhei em viver num lugar com riachos cristalinos, floresta verde e sem mais pesadelos. Thor corria pelos degraus da varanda, latindo. Agora ele estava mais gordo, mais saudável, o pelo brilhando novamente. Uma nova coleira de couro marrom trazia o nome O Valente o gravado. Gabriel riu alto, Thor. Cuidado para não tropeçar na soleira. Eduardo colocou a mão no ombro do filho, e a partir de agora, viveremos em paz. Ninguém mais vai te jogar no rio. Ninguém vai te chamar de o que sobrou um ponto. O menino sorriu, com os olhos reluzentes. Eu não sou o que sobrou. Eu sou o que sobreviveu. Thor se deitou aos pés de Gabriel. A luz do pôr do sol atravessava a janela de madeira, dourando tudo ao redor. Pela primeira vez, depois de um ano de inferno, Gabriel sorriu de verdade. Thor ergueu a cabeça e latiu suavemente. Como se fosse uma canção da vida leve, tranquila e eterna. A história de Gabriel e Thor nos mostra que a justiça pode até demorar, mas nunca desaparece. O amor, a lealdade e a coragem, mesmo vindos de uma criança com deficiência ou de um cão aparentemente comum, são forças capazes de abalar um sistema indiferente. Quando os humanos escolhem o silêncio, às vezes é um animal que fala por eles. Sobreviver não é só questão de sorte, mas de coragem. E no fim, a luz sempre vem depois dos dias mais escuros, se ainda tivermos fé. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.